começa dizendo que com Zípora, Moisés vai ter 2 filhos. Ele só nomeia um por enquanto. Esse primeiro é Gerson, né? Como nós estamos vendo aí, aparece no versículo 22. Do hebraico Gerson, né? Que na verdade quer dizer estrangeiro, ou peregrino, ou expulso. Essas palavras, elas são correlatas. E veja uma coisa que o texto mostra, que Moisés estava colocando o nome nessa criança porque tinha relação com o que aconteceu com ele. Ele foi, primeiro, era estrangeiro lá no Egito e foi expulso do Egito. Por isso que ele colocou o nome do menino dessa forma. E agora Moisés está 40 anos, aproximadamente, ele vai passar esses 40 anos em Midian, na casa de Jetro. E a Bíblia diz que foi em um desses dias que Deus apareceu para Moisés. Quando a gente lê Atos 7:30, essa expressão muitos dias, ela se refere ao tempo que Moisés ficou na casa de Jetro. E aí, quando passa-se esse tempo, olha irmãos, primeiro 40 anos, Moisés lá no Egito, 40 em Midian, então nós temos aí 80 anos, e o mais interessante, porque vocês sabem que vai ser com essa idade aí que Moisés vai libertar o povo de Deus do Egito. Mas Moisés fugiu do Egito, então já se havia passado o quê? 40 anos. E Deus naquele momento chegou para ele, e é aqui que Deus vai tratar com Moisés, para fazê-lo o libertador de Israel. Veja o verso 24, como é que diz aí, só para os irmãos terem uma ideia, vamos lá. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do concerto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Está vendo? E ouviu Deus, ou seja, 40 anos. Mas era nesses 40 anos que Deus estava forjando, lapidando, preparando Moisés. O mais interessante aqui é entender que Deus não esqueceu os seus. Nós temos aí 3 verbos importantes, mostrando que o nosso Deus está no controle, que o nosso Deus, ele vê tudo e que o nosso Deus age no momento certo. Olha os 3 verbos. Primeiro, e viu Deus, né? Está no 24, né? Isso. Leia. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus. E ouviu Deus, lembrou-se Deus. E o outro versículo? Lá no 25, atentou Deus para os filhos de Israel. Pronto, então você tem 3 verbos aí que mostram a condescendência divina, que mostra o amor de Deus pelos seus. Primeiro, olha o que diz a Bíblia: ouviu Deus, lembrou-se Deus e atentou Deus, né? Então, esse verbo aí, chamar, que você pode observar, na verdade apontando para o verbo ouvir, está aí no texto hebraico, né? Esse verbo aí, chamar, ouvir, escutar, obedecer, está sendo aplicado a Deus, ok? Deus ouviu o clamor do povo, atentou, manifestou interesse para com o sofrimento do povo. Depois, o segundo verbo que nós temos é o verbo lembrar, não é isso? Lembrar, lembrou-se Deus, né? Você tem aí essa expressão zakar no hebraico, ok? Zakar no hebraico, que é vaizikor, que você tem na forma kal, o zakar, e esse zakar aí do hebraico é lembrar, é trazer à memória. Deus estava esquecido? Não, mas é uma forma de pegar esses verbos humanos e aplicá-los a Deus, ou seja, Deus voltou-se para aquela situação. Então nós temos o último verbo, que é o verbo atentar, não é isso? Esse verbo atentar aí é o verbo iadar, é o verbo conhecer, ou seja... Tem atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu os Deus. Isso, o verbo iadar, conhecer, não é isso? Que está dando essa ideia de se voltar para esse problema. O que você vai entender aqui é que o Deus que você serve pode ter a luta que tiver, o problema que tiver, mas se você clamar a Ele, buscar a Ele, Ele não se esquece de você. Pegue esses 3 verbos e não esqueça mais, anote ele aí na sua Bíblia.
Marque, pegue um pincel e marque aí. E por que Deus não poderia se esquecer? Vocês sabiam que mesmo o povo de Deus errado, mesmo Israel pecando, Deus não poderia deixar de ouvi-los? Nós vamos mostrar. Vamos lá. Gênesis capítulo 15, verso 14. Rapidinho. Depois 26, 3. Gênesis 15, verso 14. Mesmo Israel falhando, Deus iria se voltar para eles. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão. Eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás... Continua? Sim. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Isso, então você vê que Deus estava deixando claro que ia honrar o pacto que ele havia feito com Abraão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus vai cumprir porque ele fez um pacto com Abraão. A outra coisa é que Deus traria a sentença contra os pecadores. Vamos lá. 26, 3. Gênesis 26, 3. Depois 46, 4. Peregrino nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Está vendo? Então Deus, quando ele só estava aguardando o momento certo. Deus sabe o tempo, Deus sabe a hora. Nós que somos seres humanos, é que somos falíveis, apressados, às vezes queremos as coisas da noite para o dia, mas Deus sabia a hora certa. Se vocês pegarem o texto, Seti primeiro, possivelmente foi o rei que morreu, que a Bíblia diz, e morreu o rei que não agora do tempo de Moisés. Outros falam que foi Ramsés I, aquele que foi o criador da 19ª dinastia. Outros dizem que agora quem estava no poder era Ramsés II, que era um dos grandes reis do Egito. Foi um dos maiores reis do Egito. O certo é que Deus trabalhou até o momento certo da hora da morte do rei, que aí uma geração toda passou que não conhecia mais, que não se lembrava mais do episódio de Moisés. Vocês estão vendo como é que Deus não poderia mandar Moisés naquele momento, porque Moisés se apressou, ele matou um homem e todos teriam conhecimento disso. Mas Deus fez com que até o rei que conhecia Moisés da época morresse, e aí pronto, todos partiram e agora tem uma nova geração. O certo, gente, é esperar em Deus. Ainda que nós pensemos que ele não está se lembrando, atento e ouvindo, devido às circunstâncias, às pressões, o gemido, que o povo de Deus gemia, mas Deus estava trabalhando. Eu quero te dizer profeticamente pela Bíblia, Deus não esquece os seus. Isaías diz, pode a mãe esquecer seu filho, está lá no 45, capítulo 45, se não me foge a memória. Deus não esquece dos seus filhos, a mãe não esquece dos seus filhos. Uma mãe, ela não esquece do seu filho, quanto mais Deus, onisciente, onipotente. Então sirva a Deus com alegria, sirva a Deus com prazer, sirva a Deus com toda a tua alma, porque Ele não se esquece de você. O mundo pode esquecer você, até o pastor pode esquecer você, nós podemos analisar, todos podem se esquecer de você, agora Deus não. Deus, ele teria que se voltar para Israel, porque ele tinha um pacto com Abraão, e ele é fiel, ele não mente. Vamos lá? É Gênesis 40 o quê? 46, 3, 4. Olha aí. E aí depois vamos finalizar com Lucas 1,75. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. Olha aí. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então, está vendo? Nós podemos analisar que havia promessa de Deus. Deus disse, eu vou levar vocês para o Egito, mas depois eu vou tirar vocês de lá. Então, Deus é Deus que cumpre promessa. A causa, a razão de Deus libertar Israel do Egito não foi a fidelidade do povo, não foi a crença do povo, porque Deus havia falado a promessa. E quem entrou nessa promessa foi abençoado. Números 23, 19,
diz que Deus não é homem para que minta. Quando ele fala, ele cumpre. Vamos lá, para finalizar. 1,75. 72 e o 76. E 75, né? É. E em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Como é que diz? 72. 72. Para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que aborrecem. Olha aí. Para nos livrar das mãos Dos nossos inimigos. E daqueles que nos E aborrecem. das mãos de todos que nos aborrecem. Tá vendo? Então esse é o Deus que você serve. Coloque essa palavra hoje no seu coração. E a Bíblia diz: e lembrou-se Deus, atentou Deus, ouviu Deus o gemido de Israel. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu não sei o que você está passando, a prova, a luta. Eu só quero dizer, o Deus que você serve é Deus que cumpre palavra. Quando Ele fala, Ele cumpre. O Deus que você serve é o Deus que ouve, é o Deus que vê, é o Deus que não se esquece. Ele não se esquece de você. Ele cuida da tua vida, da tua alma e do teu coração. Confia nele, descansa no Senhor, espera no Senhor e Ele fortalecerá o desejo do seu coração. Pai querido, Pai santo, Deus eterno, abençoa teus filhos que ouviram a tua palavra. Nós estamos falando que o Senhor é o Deus que vê, é o Deus que conhece a nossa situação. Eu sei que nesse momento o Senhor está vendo a luta do teu filho, a luta da tua filha, essa enfermidade, essa prova, essa doença, essa crise financeira. Senhor, Tu és o Deus que ouve, Tu és o Deus que vê, Tu és o Deus que não te esquece. Então, Pai, eu sei que Tu estás se voltando nesta hora para o Teu filho. Quem sabe o Senhor está usando essa circunstância para tratar Teu filho e Tua filha. Dá sabedoria a eles para que compreendam o Teu trabalhar, para que compreendam o Teu agir. Não é como nós pensamos, como nós queremos, mas o Senhor, que é o Deus que ouve, que é o Deus que vê, que é o Deus que não se esquece, possa estar cuidando do Teu filho e da Tua filha. Senhor, meu Deus, dá a cada crente a inteligência, a sabedoria e a certeza no coração deles de que Tu és o Deus que não falha, mas que cumpre promessa. E que cada um espere com paciência, com tranquilidade nas Tuas promessas. Pois Tu és o Deus que ouve o nosso gemido. Tu és o Deus que escuta a nossa prova. Tu és o Deus que vê as nossas lágrimas. Abençoa Teus filhos, em nome de Jesus.